Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Feira de Santana, na Bahia, 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital e falando, claro, agora sobre a função soma-c, que a gente falou aí na aula passada, mas um outro exemplo. Porque na aula passada a gente falou sobre a função soma-c com um exemplo de 2 argumentos. Agora nós vamos fazer um outro exemplo da função soma-c dentro do Excel 2016 com 3 argumentos. Então acompanha comigo. Aqui eu tenho uma função soma-c que diz assim: igual soma-c, abre parênteses, A3, dois pontos, A10, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula C3, dois pontos, C10. Como resolver esta função soma-c de acordo com esses valores aqui demonstrados? Então a primeira dica importante, antes da gente sair resolvendo, é entender que a função soma-c, quando apresenta 3 argumentos, nós temos que lembrar que quem separa argumento é o ponto e vírgula. E o 2 pontos é quem indica intervalo. Então quer dizer, aqui eu tenho 3 argumentos, cada um separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento contém um intervalo, dizendo da célula A3, dois pontos, A10. Esse é o intervalo onde eu vou procurar o critério, porque a função soma-c, ela soma se está de acordo com o critério. E esse critério, ele é encontrado no segundo argumento, que nesse caso aqui é A4. Então eu tenho que procurar o valor da célula A4, que é o critério, no intervalo indicado no primeiro argumento, que nesse caso é o intervalo que vai da célula A3, dois pontos, A10. Para ser mais simplista, eu tenho que procurar o valor da célula A4 dentro desse intervalo que vai da célula A3 até A10. E depois somar os valores que estão no chamado intervalo soma, que é o terceiro argumento, que diz C3, dois pontos, C10. Observa, tem que procurar o valor da célula A4, que é o critério, no intervalo que está no primeiro argumento, que é da célula A3 até A10. Depois somar o que está no intervalo C3 até C10 de acordo com o que eu encontrei. Vamos ver isso na prática então, acompanha. Como eu disse, o primeiro argumento, o segundo e o terceiro são delimitados por ponto e vírgula, né? Aqui a gente identifica o primeiro, o segundo e o terceiro argumento. Lembrando que o segundo argumento é o critério. Então, nesse caso, A4 é o critério para a soma. Eu tenho que procurar o que está em relação ao valor da célula A4 dentro do primeiro argumento. Vamos procurar então. Quem é o critério aqui? A4. Vamos ver quanto vale A4. A4, atenção, vale lápis. Então, lápis é o critério. Onde eu tenho que procurar esse critério lápis? Eu tenho que procurar esse critério lápis, já que ele é o critério indicado, eu tenho que procurar no intervalo que vai da célula A3 até A10. Então, eu vou delimitar que eu tenho que procurar o critério lápis nesse intervalo A3, dois pontos, A10. Vamos delimitar aqui. A3, dois pontos, A10, sugere esse intervalo que eu estou marcando, que vai aqui da célula A3, onde tem caderno, até a célula A10, onde tem lápis. Então, tem que procurar lápis, que é o critério de A4, dentro do intervalo que vai da célula A3 até A10. E eu encontro o lápis aqui uma vez, encontro o lápis 2 vezes, encontro o lápis 3 vezes. Agora, eu tenho que somar o que está no intervalo de C3, dois pontos, C10, que é o chamado intervalo soma, do que está de acordo com o critério lápis. Então, eu só posso somar do intervalo soma, que está aqui no terceiro argumento, que diz C3, dois pontos, C10, isto é, da célula C3 até a célula C10, o que está de acordo com o critério lápis. Bem, vamos ver. De acordo com o critério lápis, eu encontro 200, de acordo com o critério lápis, eu encontro 120 e de acordo com o critério lápis, eu encontro 100. Então, eu só posso somar esses valores, 200, 120 mais 100. Quanto é 200 mais 120 mais 100? O resultado final da nossa fórmula vai ser 420, porque ele só somou os valores do intervalo soma, que estão de acordo com o critério lápis encontrado. E aí 420 é o resultado da soma do que está relacionado a lápis dentro aqui das quantidades. Então 420 vai ser a resposta para a nossa questão, certo? Tem que cuidar bem aí, então, quando a gente faz esse tipo de função soma-c, quando ela tem 3 argumentos, porque uma função soma-c com 3 argumentos exige um entendimento mais cuidadoso para não errar aí no dia da prova. Certo, pessoal? Era isso, então. Espero vocês na próxima aula. E se gostaram do vídeo, marca um gostei e também ativa ali o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima. Grande abraço e bons estudos!